O coração em outro lugar. Olá, hoje é sábado, dia 30 de março de 2024. Estamos aqui para fazer a nossa leitura bíblica, não as nossas, a nossa leitura bíblica. Meus 3 avisos de sempre. O primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda na PIB Castelo e todos os dias lemos um capítulo, hoje Daniel capítulo 3, e deixamos um breve estudo desse capítulo com mais informação sobre o texto bíblico. Leia o capítulo, ouça a escritura, aprenda um pouco aqui do estudo para que você tenha mais informação e fortaleça a sua fé. Compartilhe com outras pessoas esse áudio. Além disso, eu tenho batido na tecla que você precisa de um método sistemático de leitura da escritura. E eu aconselho que você procure a Bíblia 365 por isso. Vá lá, converse com o Marnone, pegue o seu exemplar e comece a ler a Bíblia de maneira sistemática. Todos os dias, um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Por último, olhe aqui na descrição desse áudio os dias que temos estudos bíblicos na igreja. Procure aquele que se encaixa melhor na sua rotina e venha estudar a Bíblia conosco. O estudo de hoje se chama O Coração em Outro Lugar. Eu vou ler Daniel 3, 16 a 18. Diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. O capítulo 3 é bem interessante. Nabucodonosor começa fazendo uma obra arquitetônica gigantesca e para registrar a sua grandeza e para registrar a grandeza do seu reino. Você pode ver logo no versículo 1 do capítulo 3, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Estátuas não são incomuns como monumentos arquitetônicos. Quando nós passeamos pelo mundo, é muito comum nós vermos estátuas erguidas para lembrar o legado de alguém, para lembrar uma personalidade. Então, isso é muito comum. Contudo, ela não é só uma simbologia arquitetônica aqui na Babilônia. Ela também é um símbolo de adoração. É um símbolo de uma divindade que Nabucodonosor faz com um propósito de adoração. E ele vai convocar as pessoas mais importantes para fazer a inauguração. Veja os versículos 2 e 3. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé, diante dela. Nabucodonosor não somente faz essa estátua, mas chama para uma inauguração grandiosa. E é importante destacar que durante todo o capítulo 3, há a noção clara de que a estátua foi um monumento levantado pelo rei. Você vê isso no versículo 1, você vê isso no versículo 2, você vê isso no versículo 3, você vê isso no versículo 5, você vê no 12, no 14 e no 18. Várias vezes o texto repete que a estátua foi levantada pelo rei. Curioso é que em Daniel 2, 21, é utilizada a palavra levantar da mesma forma. Mas veja, lá diz assim: ele muda as épocas e estações, destrona os reis e os estabelece, e os levanta, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ele destrona reis e os levanta. É a mesma palavra utilizada aqui em 2:21 daquela que é utilizada em Daniel 3, nos versículos 3, 5, 12, 14 e 18. Nabucodonosor está levantando uma imagem como uma autorrepresentação de grandeza. E há um paralelo aqui que não é um paralelo só de coincidência. Deus levanta reis e Nabucodonosor levanta a estátua aqui como se ele fosse a coisa mais importante do mundo. Seja porque representa a grandeza do seu reinado, seja porque ele se vê esplendoroso, o fato
é que Nabucodonosor resolve levantar essa estátua de adoração e resolve fazer a inauguração. E para não restar dúvidas sobre as pretensões cultuais da estátua, a palavra adorar é repetida nesse mesmo capítulo 3, 11 vezes. Então, não é só de fato, não é só um componente arquitetônico, ela tem propósitos cultuais. Você vai ver isso no versículo 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18 e 28. Sempre a ideia de adoração. E aí cabe às vezes uma pergunta: por quê? Por que levantar uma estátua, que em certo sentido seria até comum se fosse só um empreendimento arquitetônico, embora teria uma ideia de representar o legado de Nabucodonosor? Mas por que levantar uma estátua com propósitos cultuais? Primeiro, porque se trata de um texto antigo em que a imagem tem um valor cultual. Em nossa cultura secular, os seres humanos não andam adorando imagens do seu cotidiano de vida como se isso fizesse parte do âmago das suas atividades. Isso não faz parte da nossa sociedade contemporânea, isso não faz parte da nossa sociedade atual. No cenário da vida particular, isso pode ser até comum, mas não é parte das rotinas e cerimônias públicas da vida contemporânea. Então nós olhamos para um texto desse, em que um rei manda levantar uma estátua e manda que todos adorem essa estátua, nós olhamos esse texto com alguma estranheza. Mas eu já falei aqui que todas as vezes quando nós lemos um texto, nós devemos entender o contexto no qual ele está construído. Então, podemos olhar com ele numa certa estranheza, porque existe uma lógica de adoração a uma determinada estátua que não é comum para nós. Mas era muito comum no contexto da Babilônia e era muito comum no contexto dos povos antigos. A adoração aos deuses e a vinculação de grande parte do que acontecia na sua vida com os deuses. Mas não é só isso. Esse texto, às vezes, parece um pouco distante para nós, porque nós vemos Nabucodonosor, que é um líder de uma nação cosmopolita, ele é um líder de uma grande nação. Não se trata de um indivíduo vivendo o dia a dia corriqueiro, como nós vivemos o nosso dia a dia de maneira corriqueira. Mas o fato é que Nabucodonosor levanta uma estátua para deixar um legado do seu reino e para propósitos cultuais. E nós olhamos para isso e às vezes nos descolamos desse texto. Contudo, o fato de que Nabucodonosor desenvolve esse senso de que ele precisa ser engrandecido não é muito diferente do que alimenta nossos sonhos cotidianos. Entenda o que eu quero dizer. Seres humanos são bons em construir projetos de autossalvação, que não raro descambam para um culto ao ego e à personalidade. E é muito comum isso, os seres humanos lutando e batalhando na sua própria vida para o seu projeto de autossalvação, para o seu projeto de autoengrandecimento. E aí você pode falar e pensar assim: não, mas isso é muito diferente do que Nabucodonosor está fazendo. Ele é um rei de uma nação cosmopolita, o povo vai adorar, eu sou só um indivíduo e eu não faço nada nesse sentido. É verdade que de vez em quando meu ego se infla demais, mas eu sou apenas um indivíduo. Eu já falei isso quando eu estava estudando Isaías e Ezequiel. É como se Deus tivesse uma preocupação com aquilo que é menos pior. Deus estivesse apto para aceitar aquilo que é menos pior. Então, se nós não somos um rei com uma mentalidade grandiosa como Nabucodonosor, mas nós temos os nossos projetos de autossalvação particulares no nosso dia a dia, é como se estivesse tudo bem. Mas, de fato, não é o que acontece. Deus não está interessado em alguma coisa que Deus não está interessado em alguma coisa que é pouco pior. Deus está interessado naquilo que é bom, naquilo que é correto, naquilo que é justo. É pouco provável que Daniel e seus amigos não soubessem que a estátua estava sendo produzida. É pouquíssimo provável. É muito provável que eles soubessem. Contudo, a exigência de Nabucodonosor vai além. Ele demanda que todos se prostrem diante da estátua. Veja no versículo 6. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado em uma fornalha em chamas. Aí o versículo 7, por isso, logo que ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer.
Veja o versículo 8. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Lembra aqueles mesmos astrólogos que foram salvos pelo sonho pela interpretação do sonho de Daniel? Veja, versículo 10. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, e de toda espécie da música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles não se prostram. E veja a forma da denúncia que eles recebem. Eles são levados até o rei e o rei diz para eles: eu vou ordenar e vocês vão se prostrar. E se vocês não fizerem, vocês serão lançados na fornalha de fogo. E é interessante a resposta que eles dão, foram os versículos que nós lemos hoje. Sadraque e Mesaque, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Na cabeça desses judeus estava o mandamento de ouro. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Seja para um pensamento grandioso como Nabucodonosor, ou seja, para os nossos projetos de autossalvação particulares, o único remédio entregue, dado pela Bíblia, é amar ao Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento. Você conhece o restante da história, eu não preciso ler, mas eles não conheciam. Nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abidnego sabiam o restante da história. Mas o mais incrível é que eles não se preocuparam com isso, e eles não se prostraram diante da imagem. No primeiro capítulo de Daniel, nós vimos que Daniel resolve e pede, junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, para não se misturar. Aqui, eles continuam firmes na mesma lógica de não se misturar. Apesar de estarem na nação mais cosmopolita do mundo, apesar de estarem na corte, apesar de terem cargos privilegiados, eles continuam preferindo não se misturar e não montar os seus próprios projetos de autossalvação. Não olhar para uma situação como essa e falar: deixa que eu vou livrar a minha cara nesse momento. Não é essa a postura deles. O coração de Sadraque, o coração de Mesaque e o coração de Abidnego estava em outro lugar. Por isso, eu chamei o estudo de hoje: o coração em outro lugar. Esses jovens disseram: se Deus nos livrar, Ele nos livrou. Se Ele não nos livrar, tudo bem. E só pode fazer isso com tranquilidade pessoas cujo coração não está aqui, mas cujo coração está em outro lugar. Que Deus tenha misericórdia de nós.